Você já se perguntou o que acontece depois do sim? Esse casal aqui vai te mostrar. Depois de 3 anos de casados, um homem comum nascido no interior e uma herdeira multimilionária vêem todo o amor que haviam construído cair por água abaixo por falta de comunicação. Enquanto tentam se salvar no meio de tantas mágoas, eles vão servir risadas, química, confusão, paixão e muitas lágrimas. Essa é uma história emocionante que vai te mostrar o que realmente acontece depois dos felizes para sempre. Então já prepara o coração que hoje eu vou te contar o que acontece com esse drama emocionante chamado Rainha das Lágrimas. A história já começa contando como o casal protagonista Hae-in e Hyun, já casados há 3 anos, se conheceram e se apaixonaram. O coitadinho, achando que Hae-in era pobre, sempre se oferecia para ajudá-la no trabalho. Mal sabia ele que a gata era herdeira daquela empresa onde ele trabalhava. Ao descobrir que Hae-in, na verdade, era da família Hong, o gato se desespera e vai choramingar lá no interior de Seul, onde sua família mora. Mas ela, sem poder deixar passar aquele rapaz que não era nada interesseiro, foi nada mais nem nada menos do que buscá-lo de helicóptero. E apesar de no começo eles serem perdidamente apaixonados um pelo outro e assumirem esse amor que enfrentou até mesmo barreiras sociais, eles viram tudo se perder com o tempo. Hyun se vê preso na mesma casa com uma família que só liga para dinheiro e status, e em um casamento fracassado onde sua esposa Hae-in só pensa em ganhar o cargo de CEO da empresa Queen. Ao perceber que tudo que planejou para o seu casamento e seu futuro havia ido por água abaixo, Hyun faz planos para se divorciar e se livrar daquele pesadelo que ele se encontrava. Mas claro que ele não poderia guardar isso só para ele, né? Então foi se encontrar com um amigo que também era advogado e o informou dos planos de se divorciar. Todo chorão e pensativo, ele começa a arquitetar um acordo de divórcio para se livrar do cativeiro da família Hong. Ao chegar em casa, ele decide dizer a Hae-in que quer se separar, mas antes mesmo dele abrir a boca, ela dá uma notícia de que descobriu uma doença e que só teria mais 3 meses de vida. O médico me disse que eu vou morrer e que eu só tenho uns 3 meses de vida. Hyun, depois de saber daquela notícia, se vê aliviado de não ter mais que se divorciar para se livrar de todo aquele sofrimento. E acaba decidindo que vai continuar casado até a morte de Hae-in e que nesses próximos 3 meses fará de tudo para reconquistá-la na esperança de que ela o coloque em seu testamento. Hae-in acaba acreditando nos esforços dele em reconquistá-la. E sinceramente, na atuação que ele estava fazendo ali, até eu acreditaria. Coitada. Mal sabia ela que o gato na verdade planejava era se divorciar. Com o passar dos dias, Hae-in vai a um evento de uma marca chamada Ersi, porém ao chegar no evento, encontra um antigo amigo de faculdade, Hyun, que se tornou um magnata bem sucedido. Hyun marca presença no evento e encanta todos, inclusive o dono da marca com sua beleza, porém fica muito irritado com a proximidade de Hae-in com seu antigo colega. Já a família de Hae-in, que não é boba nem nada, quando descobriu que Hyun havia se tornado um rapaz bem sucedido e que podia ajudar com os negócios financeiros da família, resolveram então o convidar para uma caçada ao ar livre na casa de temporada da família Hong. Hyun, que não podia fazer nada, se vê incomodado com a presença de Hyun na caçada em família. Durante a caçada, Hae-in começa a ter perda de memórias repentinas e alucinações, e acaba se vendo em perigo. Mas, quando menos se esperava, o advogado salva Hae-in de um acidente. Após o susto que levou, ela vai para o quarto descansar um pouco, mas acaba se vendo encantada pelos charmes do marido. E sinceramente, com aquele tanquinho e aquela geladeira Electrolux de 2 portas, até eu ficaria. Os dois então dormem na mesma cama depois de muito tempo dormindo em quartos separados. Hae-in, sem conseguir entender o que estava acontecendo com seus sentimentos, vê seu coração disparar novamente por Hyun. Porém, em uma reunião de negócios, ela se encontra com seu colega e acaba voltando bêbada para casa. Hyun fica muito irritado com a situação e dá um fecho em Hyun. Ela, sem ter noção do que estava fazendo por conta do álcool, acaba atacando beijão no advogado que fica todo mexidinho e envergonhado. E pra quem tava só interessado em se divorciar e ganhar uma grana, depois daquele beijo, Hyun se vê encantado novamente por Hae-in e faz de tudo para cuidar dela. Mas pra quem tá achando que ele já tava falhando na missão de se divorciar, está bem enganado. Até porque Hae-in acaba descobrindo que poderia ser curada de sua doença, e Hyun se vê desesperado na possibilidade de passar o resto da vida naquele pesadelo. Hae-in vai até a cidade dos pais de Hyun dar apoio à campanha eleitoral do seu sogro. A mãe de Hyun liga para ele avisando que sua esposa foi visitá-los. Mas, sabendo da possibilidade de Hae-in passar mal,
ele vai até a sua cidade natal. E antes mesmo que ele pudesse chegar lá, Hein acaba tendo outra perca de memória e some em meio à cidade. Ryun passa o dia procurando por Hein, mas nada de encontrá-la. Depois de muito procurar por ela, enfim eles se encontram e Hein o informa que ela não sabe como desapareceu por tanto tempo. Eu não lembro como eu vim parar aqui. Ele, então emocionado, a abraça calorosamente quando percebe que a sua doença está cada dia ficando pior. Depois do sumiço, Ryun se dedica então a cuidar dela para que nada a fizesse mal. Ele pega o secador e começa a secar seu cabelo. Ela, sem entender de onde vinha todo aquele cuidado, deixa ele cuidar dos seus ferimentos. Mas o climinha apaixonado entre os dois dura pouco, porque ele simplesmente sai correndo depois de quase beijá-la e a deixa esperando com cara de tacho. Hein fica furiosa e vai atrás dele, mas acaba vendo ele bebendo horrores com o seu irmão e dizendo que só voltaria para o quarto quando ela já estivesse dormindo. Ela então volta furiosa para casa e fica se corroendo a noite toda na espera dele. Já Ryun, desesperado pela possibilidade de estar amando novamente a sua esposa, só volta para casa no outro dia. Hein, que passou a noite toda em claro, irritada com a atitude do gato fujão, decide voltar para Seul. Ao chegar na sua casa, Hein tem uma visita surpresa. Sim, ninguém mais, ninguém menos do que Hyun. E quando o advogado acha que não poderia ficar mais irritado e enciumado com o colega de Hein, o magnata vigarista se aproxima mais ainda dela e, para piorar a situação, Hyun ainda é convidado pela própria família Hun para ficar hospedado em sua casa. Mesmo com a visita surpresa, Hein decide viajar sozinha para a Alemanha para fazer o tratamento de sua doença sem avisar Hyun. Ele, assim que sabe da notícia, fica sem saber o que fazer, mas acaba indo para a Alemanha sem comunicar ninguém. Ao encontrar Hein, ele fica bastante emocionado e diz que gostaria de ficar ao lado dela dali em diante. Ela, ao perceber todo o esforço que ele fez para encontrá-la, diz que nunca quis que ele se afastasse. Os dois começam a chorar e se abraçam. E enfim se beijam, deixando de lado tudo que ficou para trás. Os pombinhos começam então a desbravar a Alemanha, parecendo até que estavam em uma segunda lua de mel. Ao cair a noite, Hein diz para Ryun que quando se casou com ele, fez um testamento no qual ele não teria direito de ganhar nada da sua herança, mas que depois de tudo o que havia acontecido, iria revisar o documento. Ouvindo isso, ele, com a consciência pesada por já saber do documento, avisa ela para não se preocupar com isso agora, e sim em se curar da doença. Hein fica toda feliz por ver que seu marido está com ela sem nenhum interesse, mas mal sabia ela que ele já estava ciente desse testamento e que apenas se arrependeu no meio do caminho. Ao irem pro hotel, Ryun diz que quer passar a dormir no mesmo quarto de Hein. Rola o maior climão entre eles, mas Hein aceita a proposta, até porque quem dispensaria um homem daqueles? Quando enfim eles vão dormir juntos, Ryun fica todo pensativo e arrependido de ter pensado em ficar os últimos 3 meses da vida de Hein apenas por dinheiro. Galerinha, a dor na consciência bateu. No dia seguinte, o casal fofíssimo passa a maior parte do dia juntos até chegar o horário da consulta para o tratamento de Hein. Assim que chega no hospital, antes de tomar a anestesia, Hein vê um garoto que se parecia com seu irmão que havia falecido quando eles eram crianças. Ela vai atrás dele, mas acaba se perdendo no meio da multidão. Ryun, ao saber que a amada havia saído do hospital, imediatamente foi procurá-la. E no desespero, ele se depara com uma multidão ao redor de uma paciente. Sem saber se era Hein, ele corre desesperado, mas vê que não era ela. Hein então puxa o braço de Ryun e ele a abraça aliviado. Enquanto tudo isso acontece lá na Alemanha, Hyun, o próprio demônio, está na casa de Hein procurando alguma prova contra Ryun e acaba achando um cofre onde ele escondia os papéis do divórcio. Nisso, ele arquiteta seu plano e coloca uma escuta na mansão da família Hun. Ao descobrir a escuta, o avô manda fazer uma busca em toda a casa e acaba encontrando no quarto de Ryun o acordo de divórcio que ele estava planejando. Enquanto isso, lá na Alemanha, Hein recebe um anexo no celular com o documento de divórcio de Ryun. Ao abrir, ela fica estagnada sem acreditar que tudo aquilo era verdade. Hein então decide questioná-lo, mas o advogado, sem saber o que dizer, acaba confessando a verdade. Ela então sai sem rumo ao perceber que havia acreditado todo esse tempo em uma mentira. Bom,
O que eu aprendi até aqui é que não podemos perder a esperança no amor, não é mesmo? Mas será que essa história trágica tem chances de terminar com um final feliz? Se você acha que sim, já deixa o seu like e se inscreve para acompanhar tudo aqui comigo. Beijos e até o próximo Coreando!